Neste vídeo eu vou falar sobre duas diferentes formas de se legalizar em Portugal, ou contrato de trabalho ou recibos verdes. Oi pessoal, eu sou Vanessa, bem-vindos de volta ao meu canal Vanessa em Portugal. Você pode conseguir o título de residência através de um contrato de trabalho, ou seja, você é contratado por um empregador, ou ainda você pode conseguir o seu título de residência através de recibos verdes, que é o trabalho autônomo. Neste vídeo de hoje, eu trago essas duas perspectivas para vocês entenderem um pouco sobre a legalização, o processo de legalização em Portugal. Antes de mais, deixa eu pedir para vocês o like de vocês, que é muito importante para o canal. Deixe seus comentários, eu respondo sempre que eu posso. Compartilhe essa informação se você acha que alguém gosta e quer vir para Portugal, está se planejando para isso. E ative as suas notificações para que você possa receber todas as informações dos próximos vídeos. Hoje eu vou falar sobre a legalização através do trabalho, pois existem outras formas de se legalizar em Portugal. O visto de trabalho é uma excelente forma de legalização. E se você já vier com esse visto de trabalho, com um emprego em vista, é melhor ainda, é excelente para quem está vindo de fora. Mas, porém, se você já está dentro do país e precisa se legalizar, o trabalho também é uma forma de legalização. Então, você precisa de um contrato de trabalho para que você possa dar entrada à sua manifestação de interesse, que é para você adquirir o seu título de residência, que é através do artigo 88, que é a autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, aquela em que você está sendo contratado através de um emprego. Temos ainda a opção de trabalho autônomo através de recibos verdes, que é pelo artigo 89, que é a autorização de residência para exercício de atividade profissional independente. E para isso você precisa acumular 800 euros por mês, por pelo menos 3 meses, para que você tenha o direito a solicitar a sua manifestação de interesse para que você consiga o seu título de residência. Muitos estudantes também me perguntam: Vanessa, eu posso fazer uma faculdade em Portugal, fazer um mestrado e eu posso trabalhar? A resposta é sim. Você pode trabalhar e você vai estar regido pelo artigo 91 e 97, que é a comunicação do exercício de atividade profissional para estudantes do ensino superior. Então, se você escolher vir legalizado do seu país de origem por motivos de trabalho, você vai se enquadrar no artigo 88. Se você vier para Portugal como turista e decidir ficar aqui para trabalhar, você também vai estar enquadrado no mesmo artigo 88 se você arrumar um emprego e conseguir um contrato de trabalho. Já se você resolver ser autônomo, um trabalhador independente, você vai se enquadrar na lei do artigo 89, que é através dos recibos verdes. E se você for estudante, você vem para estudar e no meio do seu processo você resolve arrumar um emprego enquanto está estudando, você vai se enquadrar então no artigo de lei 91 e 97. Esse processo de escolha dos artigos no qual você vai estar enquadrado é importante, pois quando você dá a entrada no SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para a solicitação da sua intenção de residência em Portugal, além de entregar toda a documentação que é exigida especificamente para cada tipo de visto diferente, você vai precisar fazer a opção do artigo de lei que você está submetendo o seu processo. No meu caso, eu iniciei o processo pelo artigo 88 e no meio do processo eu mudei para o artigo 89 e não houve problema nenhum com isso, pois a entrega dos meus documentos eram bem similares e os documentos que faltavam eu entreguei na hora da minha entrevista. Lembrando que pelo artigo 88 eu tinha um contrato de trabalho e no meio desse processo eu mudei de trabalho e passei a ser uma trabalhadora autônoma. Então, quando fui fazer a minha entrevista no SEF, eu já tinha deixado de ser uma
trabalhadora por contrato de trabalho e já estava sendo uma trabalhadora autônoma, independente. E aí eu tive que apresentar os meus recibos e isso bastou e foi o suficiente para que houvesse essa mudança do artigo 88 para o 89 e não houve problema nenhum com relação a isso. Mas lembrando que os meus recibos, eles tinham que ter um valor mínimo de 800 euros por mês, por pelo menos 3 meses. Como contrato de trabalho, você não vai precisar se preocupar com muita coisa, porque como fica a cargo, principalmente os impostos, essas coisas todas, ficam a cargo do seu empregador, então a única preocupação que você vai precisar ter é com relação ao IRS, que você tem que declarar todo ano. Então, a responsabilidade com relação à parte financeira do seu trabalho, né, com relação ao seu salário, a impostos, ela fica completamente a cargo do seu empregador e você só recebe o salário e faz a declaração de imposto de renda, entrega o IRS naquela data pré-definida ali que existe para isso acontecer. Diferentemente do trabalhador independente, que é o total responsável pela emissão, pela declaração, pelo preenchimento dos recibos, pela declaração trimestral desses recibos perante as finanças, com responsabilidade na segurança social. Então, são pagamentos que são feitos através do próprio trabalhador quando ele decide trabalhar como um trabalhador independente. Então, essa é a grande diferença entre o contrato de trabalho e o trabalhador independente. Mais um detalhe sobre a diferença entre o trabalhador independente e o contrato de trabalho é que o trabalhador que tem um contrato de trabalho, ele tem todos os direitos assegurados. Então, assim, ele tem 13º, ele tem férias. Então, isso é garantido perante o contrato de trabalho. Já os trabalhadores que trabalham por recibo verde, esses trabalhadores não têm esses direitos. Então, ele não tem 13º, ele não tem férias. Claro que com o seu empregador, você consegue, com o local que você trabalha, né, por recibo, você consegue negociar umas férias, porém, se você não trabalha, você não recebe. Então, essa também é uma grande diferença entre você ser trabalhador por contrato ou você ser um trabalhador independente. Como eu disse inicialmente, essas duas opções que eu estou apresentando hoje, elas são algumas das quais existem para se legalizar, para você ter um tipo de visto em Portugal. Okay? Mas existem outras opções. Eu dei a do contrato de trabalho, falei do recibo verde, do trabalhador autônomo e também falei até a dos estudantes. Então, uma forma de também vir legal para Portugal é você vir para estudar, fazer todo o processo no seu país de origem, vir com visto de estudante e aqui você também tem a possibilidade de conseguir trabalho enquanto você está fazendo os seus estudos, a sua universidade. Uma outra particularidade que eu gostaria de falar é que a grande diferença entre o contrato de trabalho e o recibo verde é que o trabalhador, como trabalhador independente, você vai pagar todos os impostos, então você vai ser responsável pelo pagamento da sua segurança social, que é um pagamento mensal gerado através de uma declaração trimestral dos seus rendimentos de recibo, o pagamento do IRS, que no Brasil é como se fosse um imposto de renda. Então, você vai ser responsável pela gestão, pela organização e pela sua declaração financeira sobre todos os seus rendimentos. É claro que você pode contratar um contabilista para isso, e eu até aconselho que você faça isso, principalmente se você tiver se você exercer mais de uma atividade profissional, ok? Que foi o que aconteceu comigo. E eu já falei sobre isso em outro vídeo, que para emitir recibos verdes você precisa abrir atividade nas finanças e escolher um código profissional ou mais de um. E também vocês vão precisar de um representante legal que tenha documentos legais em Portugal. E aconteceu uma mudança que foi super positiva após o Covid,
porque anteriormente você precisava de um cidadão português para ser o seu representante legal, e hoje em dia você só precisa de uma pessoa que seja residente em Portugal. Então, uma pessoa que tenha um título de residência válido em Portugal para ser o seu representante legal. Tanto para você abrir atividade, como para você tirar o seu NIF, que é como no Brasil fosse o CPF, o comprovante de morada, para todas essa documentação, você precisa de um representante legal, né? Uma pessoa que tenha título de residência. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Eu trago sempre conteúdo que seja útil para vocês. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!